Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava aqui pela manhã? Levanta a mão. Então tem bastante gente nova aí à noite. Como o Davi me apresentou, eu sou Fabiano, eu sou missionário de Jovens com uma Missão. Também sou membro, pastor auxiliar, eu coopero lá com a Segunda Igreja Batista de Florianópolis. E é uma alegria estar aqui com os irmãos. Somos primos, então, né? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Sempre é muito bom estar aqui em Bauru, visitando o Davi, a Drica, a Elaine, Rafael, toda a turma que a gente conhece aqui, que tem carinho, o Rodrigo. São amigos aí e é bom quando você está entre amigos, É muito gostoso. E para mim é uma alegria sempre estar aqui com vocês. E como eu me apresentei, hoje de manhã, eu e minha esposa, nós somos responsáveis pela base missionária da Jocum, lá em Floripa, lá no sul do Brasil. É uma base urbana, é uma base numa região universitária, e o nosso propósito ali é treinar jovens, principalmente jovens, mas também adultos, não tem uma limitação de idade, mas o nosso propósito é formar cristãos para serem atuantes nas esferas da sociedade, para serem cristãos missionais, transformacionais, e também continuar cooperando com o avanço do evangelho aos povos não alcançados. A gente tem projeto no sertão da Bahia, onde a gente está evangelizando lá 230 povoados, já fizemos 16, então tem bastante coisa para fazer ainda, mas a gente está conectando com parcerias lá com igrejas locais, com outras bases de Jocum que estão lá no Nordeste. Estamos levando para lá um projeto de alfabetização de adultos, que é o Uniscript, que é uma alfabetização rápida, é um método assim muito bom, incrível mesmo, assim, que em 10 dias, na verdade 7 a 10 dias, a pessoa já consegue ler. Eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui de um desses irmãos que passou pelo método, e a gente está pioneirando isso no Brasil, a gente está criando esse método, na verdade, ele já existe para criança, a gente está adaptando ele para adulto, a gente está criando ele como um curso online, vai ser disponibilizado, a missionária coordenadora, a linguista, de nosso departamento de tradução e de alfabetização, lá da Universidade da Jocum, que a Jocum tem uma universidade, ela que cuida dessa parte toda de linguística e tradução, ela já nos passou o material, ela está dando toda a assessoria para a gente vai fazer a nossa equipe, que adaptou o método lá no sertão, e foi um projeto piloto, deu tão certo, foi tão bom assim, que o pessoal se animou a levar adiante o projeto e criar uma plataforma e criar o curso online, e disponibilizar para a igreja, disponibilizar para missões, para todo mundo que quer trabalhar com alfabetização de adulto, poder usar esse método e ser uma ferramenta, da gente abençoar pessoas e de aproximar a palavra de Deus, das pessoas. Junto com esse método, a gente faz a entrega de Bíblias, esses povoados que a gente está visitando. A gente está evangelizando de casa em casa, entregando Bíblia, o projeto A Bíblia em Cada Casa, que é um projeto da Jocum em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, que tem o alvo de entregar uma Bíblia em cada casa no Brasil até 2050. É um alvo que a gente tem, e a gente já está fazendo isso pelo Brasil inteiro, começando dos pequenos municípios, começando nos interiores e depois vindo para as capitais. Então isso já está acontecendo no Brasil inteiro, é um projeto, não é da Jocum, é um projeto, a Jocum criou, mas a gente fez em parceria com a Sociedade Bíblica, e a gente está aplicando lá no sertão da Bahia, e as igrejas estão comprando a visão, e estão abraçando, e elas estão correndo atrás das Bíblias, e a gente vai lá só para dar o start, só para motivar a igreja local, e a gente poder fazer o nosso papel missionário, que é esse mesmo, de puxar a igreja e auxiliar ela na sua tarefa e fortalecer os irmãos. Esse é um dos projetos, eu quero apresentar para vocês um pouco da minha família, da minha base e do que a gente está fazendo lá, porque como vocês têm contribuído e participado com a gente, isso aqui é fruto do trabalho de vocês. Vocês estão cooperando conosco e nos ajudando a estarmos lá, eu, minha família. Essa é minha esposa, Elisângela, muito mais simpática, muito mais legal do que eu. Eu quero trazer ela aqui um dia, vamos ver se da próxima vez a gente vem juntos, para a igreja poder conhecer. A minha esposa, meus filhos, o Felipe, de 18 anos, e a Ana Beatriz, de 17. Essa é a minha família, e muito obrigado, agradeço demais à igreja pelas orações, pela parceria, pelas ofertas, porque vocês têm possibilitado que a gente, como família, possa estar de tempo integral servindo o Senhor e servindo diversas igrejas, denominações e projetos, pelo Brasil e pelas nações também. Vamos lá. Tá ligado?
Tem que ligar, será? Ah, então passa aí, por favor. Aí. Então, um pouquinho do projeto lá da entrega das Bíblias. Meu filho, eles participaram com a gente lá. Isso é lá no sertão. Pode passar. Você vê que é a realidade lá. Esse é um dos nossos missionários, o Paulo. Nós estamos entregando... Volta só um pouquinho ali. Volta os 2 slides, por favor. Aí. A gente está entregando uma Bíblia um pouco maior. Não é aquela Bíblia pequenininha. A gente tem comprado Bíblias maiores, porque o pessoal tem dificuldade de leitura, né? E tem muita gente idosa, então a gente entendeu de fazer uma Bíblia com a letra maior para poder atender. É mais caro, mas a gente sabe que é muito mais eficaz, as pessoas vão ler de verdade, né? Então, só para mostrar para vocês, pode passar. E aqui então é o projeto de alfabetização, né? Meus filhos estavam ajudando lá também, e a gente estava toda noite, o pessoal trabalha o dia inteiro na roça, ou em construção. Esse irmão aí é um pedreiro, chegava em casa às 6 da tarde, tomava banho, a gente ia para lá toda noite, e a gente via assim a disposição dele, a sede dele de querer aprender a ler, né? E a gente, no 7º dia, ele já começou a ler, já começou a juntar as palavras. No 10º dia estava lendo assim já a Bíblia. Foi incrível. Pode passar. Aqui na nossa base são líderes universitários. A gente dá assistência, né, para cerca de 13 grupos cristãos universitários. A BU, a CRU, MPC, a Luterana Universitária, diversos grupos universitários que atuam na Universidade Federal, e a gente então treina esses líderes, a gente capacita, mentoria, faz reunião para conectar eles. A gente serve esses grupos. Nós não somos mais um grupo fazendo mais alguma coisa na universidade. A gente entendeu que nosso papel é ser plataforma. A gente oferece a base, como a base fica bem pertinho da universidade. A gente oferece lá, o pessoal da Luterana, da Missão Universitária Luterana, todo sábado está lá usando a nossa base para reunir com seus jovens. O pessoal da BU usa lá para reunir, para fazer planejamento. O pessoal da CRU, todo mundo usa. A nossa base é uma base assim que se disponibiliza a apoiar, fortalecer, treinar, capacitar, encorajar os líderes e os grupos universitários. Então esse aí foi um workshop que a gente fez. Pode passar. Opa, agora estou passando aqui. Aqui foi o treinamento, né? Esse é o John Juan, é o coordenador internacional da Jocum. A gente tem um centro de mobilização universitária, né? O John Juan é coreano, a gente levou ele lá para dar um treinamento. Aqui são só líderes de grupos universitários, então foi muito legal. Isso aqui é na Universidade Federal, diversos grupos reunidos aí, a gente reúne a galera, a gente faz encontrão, treinamento, semana de avivamento, né? Que o pessoal faz no campus lá, com adoração, louvor, pregação, evangelismo, é muito bacana. E na Universidade Federal são 45 mil estudantes, na estadual são cerca de 15 mil estudantes, então só aí já dá 60 mil estudantes, só nas faculdades públicas. E a nossa base está no meio das duas, assim, tá? 15 minutos da federal, 15 minutos da estadual, a pé, andando, está bem pertinho assim, grudado. Fora as universidades particulares, né? E a gente entende de ter essa presença no campus, não porque a gente trabalha só com universitário, mas como eu falei, a gente está preocupado em treinar jovens para as esferas de influência, cristãos que vão fazer a diferença na sociedade. E lá na universidade estão os futuros líderes, que vão liderar em todas as esferas da sociedade. E a gente quer discipular essa galera cristã com cosmovisão bíblica, com relacionamento com Deus, com integridade, santidade, né, e com uma vocação, né, o conceito de ser um cristão missional, né, que carrega a sua missão. Aqui é no campus, lá a gente reunindo com eles na frente da capela, lá da UFSC. Aqui é na frente da nossa base, então essa é a nossa base. Você vê que é um casarão, né? O Davi já esteve lá, o Serginho, é um baita de uma casa com um jardim na frente, atrás, e a gente usa esse espaço para fazer as atividades lá na região. O dia que você for lá em Floripa, vai nos visitar, a gente tem hospitalidade lá, tem quarto de casais, dá para você se hospedar, conhecer, é só a gente agendar direitinho e vocês são bem-vindos. Esse é o grupo da Missão Luterana, que reúne lá todos os sábados. Esse aqui é o salão, é o interior. A casa é bem bonita, assim, né? Um espaço bem agradável, bem bonito, bem jovem, com muito puff, muito lugar para os jovens poderem ficar à vontade ali. Bem aquela característica universitária jovem, né? E é isso. Então, isso é um pouquinho do que a gente está fazendo. Eu queria, então, pedir agora para os irmãos lá soltar o vídeo. O som está bem ruinzinho. É uma igreja bem de interior, aquelas igrejas bem pentecostais, assim. E é um vídeo onde a gente vê esse irmão aí que aprendeu a ler em 10 dias, ele está dando um testemunho ali. Gente, sem brincadeira, ele era um diácono da igreja,
quando nós chegamos lá, e ele ficava na porta da igreja com a Bíblia recebendo os irmãos. E aí, e ele estava ajudando a gente a construir, não sei se apareceu a foto da casa aqui, mas a gente está fazendo uma casa lá no sertão também, construindo uma casa para ser apoio para equipes também, para receber voluntários. E esse irmão, ele estava ajudando a construir a casa, ele é pedreiro. E ele estava com a Bíblia na porta da igreja, e a gente via ele com a Bíblia lá, e aí, de repente, um dia a gente está tomando café na casa dele. Aliás, a gente estava começando a fazer a casa, tinha um outro pedreiro que foi conosco aqui, lá de Floripa, né, um pastor também que é pedreiro, que foi, e nós tínhamos a planta, né, o arquiteto fez a planta direitinho, e no primeiro dia que a gente chegou lá para reunir, na primeira semana, a gente abriu a planta lá no terreno, e a gente começou a mostrar, conversar, e aí a gente mostrou para ele, e ele falou assim, gente, desculpa, mas eu não sei ler. E a gente olhou assim, como assim não sabe ler? E ele estava com a Bíblia na porta da igreja, assim, segurando a Bíblia, né? E ele, na hora do culto, ele ficava assim, e ele ficava com a Bíblia assim, no colo, assim, na hora do culto. Aí eu perguntei, mas você estava com a Bíblia lá aberta? Ele falou, não, mas eu não sei ler, mas eu sempre abro a Bíblia, porque eu sempre tenho a esperança que um dia eu vou conseguir ler. Aí quando a gente ouviu a história desse irmão, aquilo tocou o nosso coração, né? A gente falou, poxa, a gente está aqui entregando Bíblia para as pessoas e um irmão da igreja que está recebendo a gente não sabe ler. Então, a história dele mexeu com a gente, comoveu a gente. E a gente falou, a gente tem que fazer mais do que só entregar a Bíblia. A gente precisa trazer... E a gente lembrou, a Jocum tem um método de alfabetização. Vamos aprender esse método e vamos trazer para cá, para o sertão. Então, esse foi o primeiro ano que a gente foi. No segundo ano, a gente voltou com o método. E a gente falou para esse irmão assim, a primeira pessoa que a gente quer ensinar é você. E a gente fez, então, ensinou, e olha o testemunho dele na igreja, a emoção dele lendo a Bíblia. É muito feliz de estar aqui, primeira vez lendo a Bíblia, na casa do Senhor. Que os irmãos lá no João, capítulo 1, verso 1. Aleluia. Todos acharam? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito sem. Oh, glórias! Oh, Jesus! Aleluia! Eu quero falar com meus irmãos, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a minha fé. Terceiro lugar, para o terceiro lugar, foi aquele missionário que vieram de Santa Catarina. Eu tive 10 aulas. Cada uma hora, 10, 40 minutos. Se eu tenho mais, mais 10, eu tinha pedido mais. Mas daqui para frente, eu queria que Deus me abençoar. Eu vou predicar que tinha mais. O meu sonho é ler e falar para aqueles que entendem também. Aqueles que entendem, eu quero falar para eles também. E para quem não entende, eu quero falar também. O meu sonho é ler e saber explicar. Eu chego lá, chorar pela fé, remove montanha. E essa fé eu estou tendo no meu coração. Deus abençoe e eu agradeço pelo nome de Jesus. Amém. Esse é o Balzinho, nosso irmão. Né? Ele fala, eu quero agradecer a Deus, a minha fé e aos missionários que vieram lá de Santa Catarina, que por 10 dias, 10 aulas me ensinaram a ler. Né? Então a emoção dele assim, e a gente quando fala com ele, né, por telefone com a esposa assim, você precisa ver a alegria, a emoção dele, né? E ele é um cara muito esforçado. E tem mais um casal também que a gente ensinou a ler. Eles não são cristãos e a gente estava lá ensinando eles e já também aproveitando para evangelizar. Então é algo muito emocionante. Esse foi o primeiro projeto piloto e a gente vai voltar agora em janeiro do ano que vem com uma coisa mais robusta e a gente pegando uma classe maior e treinando agora as pessoas que vão ficar lá no sertão continuar o trabalho. Amém? Eu queria passar para você um outro vídeo, que é 2 minutinhos, que é de um outro projeto que a gente faz. Esse é com crianças e adolescentes. É o acampamento de transformação, que trabalha, isso é para você que tem crianças aí de 8 a 14 anos. É um acampamento fantástico, diferente de tudo que você já viu, porque ele vai trabalhar no coração da criança e adolescente a cosmovisão cristã. A gente apresenta para a criança, para ela enxergar o mundo, ler o mundo a partir da Bíblia, em todas as esferas, em todas as áreas da vida, formando o coração deles
né, e junto com os pais, né, muitos pais vêm juntos também com os filhos. E ele vai acontecer esse ano em Curitiba. E depois eu vou mandar as informações para o Davi poder colocar no grupo de vocês. Quem quiser participar, são bem-vindos. Você pode trazer o seu filho para o acampamento. Se você quiser vir como voluntário e servir no acampamento, também pode. E quero que você conheça um pouquinho, então, o acampamento de transformação. Eu participei do acampamento de transformação e conheci Jesus de um jeito muito especial. A abertura do acampamento foi muito diferente. Nós assistimos um teatro. Nesses 13 dias do acampamento, eu aprendi sobre as 8 áreas de influência. Sobre o reino de Deus, sobre os valores da família, aprendemos sobre governo. A importância de comunicar a verdade de Deus. Estudamos sobre educação. Aprendemos sobre as oficinas de arte. No projeto de ciências, nós fizemos algumas experiências e conhecemos a natureza que Jesus criou. Aprendemos sobre economia e como administrar o nosso dinheiro. Nós tivemos momentos muito importantes. A ministração sobre a paternidade de Deus. Todas as manhãs, nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus e ouvimos a voz dele. Mostramos nossos talentos numa noite muito especial. Durante o acampamento, tinha várias atividades. Nós nos divertimos, nós estudamos, nós passeamos, fizemos o evangelismo. Visitamos algumas igrejas e conhecemos outras culturas. E levamos o amor de Jesus para várias outras crianças. Deus está levantando a nossa geração para sermos agentes de transformação. Venha participar do próximo acampamento de transformação. Estou esperando por você. E Jesus também. Esse é um trabalho muito gostoso. A gente reúne 100, 120 pessoas e é muito legal. As crianças saem lá assim maravilhadas, né? O que é a economia? Eles montam uma cidade inteira, assim, com banco, loja, fábrica. Eles têm que administrar, têm que aprender a ser o empresário, ter um empregador, tem o comerciante, o banqueiro, o pessoal do transporte, o pessoal da comunicação, da propaganda. Eles aprendem como gerenciar assim, uma economia com princípios do reino. Eles aprendem sobre política, a gente fala sobre tirania, a gente fala sobre anarquia, os dois extremos, né? E a gente fala o que seria um governo em cima de justiça e princípios corretos, né? E a gente fala sobre a importância do governo. E aí sai criança de lá assim, eu quero ser um político, porque a política toca em tudo, a política mexe em tudo, e a gente pode melhorar tudo na cidade. Então, sai de lá criança assim, querendo se envolver, querendo ser, eu quero ser um empresário, eu quero gerar riqueza, recursos para abençoar pessoas. Então, assim, eu quero ser artista, eu quero ser professor. Então, assim, a gente desperta já neles vocação, assim, né, com valores cristãos. E é incrível. A gente depois faz uma reunião, assim, 15 dias depois, online com os pais, para ouvir o feedback, assim, os pais, assim, gente, eu não sei o que aconteceu, o que vocês fizeram com o meu filho? Porque ele está aqui engajado na igreja, ele quer aprender mais da Bíblia, ele voltou apaixonado. Então, tipo assim, é muito legal a gente ver que quando você consegue comunicar numa linguagem que cativa a criança ou adolescente, como ele realmente quer saber de Deus, porque ele percebe que a Bíblia se torna um óculos para enxergar todas as áreas da vida, que nada está desconectado, que a vida é integral e que Deus é maravilhoso e que Ele tem propósito para tudo. Então, se você quiser enviar seu filho, seu neto, a gente vai mandar depois o formulário, informação, você pode enviar ele para Curitiba lá, ou vir junto como pai, como mãe também participar. É um ótimo investimento na vida dos seus filhos, né? Vai marcar o coração do seu filho e vai trabalhar a cabecinha dele assim para ter uma visão correta da vida e do mundo.
Amém, gente? Então isso é um pouco do que a gente está fazendo, né? Um pouquinho para você conhecer, e eu quero ser muito grato pelo investimento da igreja. Amém? Vamos continuar nossa mensagem então, de manhã. A gente começou falando sobre reavivamento e reforma. Eu quero continuar compartilhando com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Para quem não estava aqui de manhã, nós falamos então sobre reavivamento e reforma, falamos sobre Atos 1:8, né? Sobre a vinda do Espírito Santo. A gente está caminhando aí para Pentecostes, né? Daqui quase um mês, a gente vai celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Eu falei como que a Páscoa foi um grande presente de Deus para a nossa salvação, a morte do Cordeiro, Jesus, a sua ressurreição. E aí Pentecostes é esse segundo presente, né? Que é o plano completo, que é a vinda do Espírito Santo para a igreja. Essa capacitação sobrenatural de Deus, a vida de Deus habitando em cada um de nós, transbordando dentro de cada um de nós, aquela fonte de água viva, né? Jorrando do nosso interior, saciando a nossa sede, transformando a gente de dentro para fora, escrevendo agora a lei de Deus no nosso coração, né? Transbordando da vida do Senhor em nós e jorrando ao nosso redor, onde vai também molhando e vai frutificando, né? A gente vai abençoando vidas, né? E levando essa água viva para quem tem sede e frutificando ao nosso redor onde nós estamos, na família, no trabalho, na sociedade, aonde quer que o Senhor te coloque. E a gente viu então esses dois movimentos de Deus na história, o reavivamento e a reforma, né? O reavivamento, por que reavivamento? Porque a descida do Espírito Santo foi o avivamento, né? Ele veio, o Espírito Santo, a vida de Deus na igreja, o poder de Deus, a promessa do Pai. E a partir daí, acontecem reavivamentos, que é Deus revisitando essa verdade de novo, renovando essa verdade no coração da igreja, do Espírito Santo, da vida de Deus em nós, do poder do Senhor, da capacitação de Deus na nossa vida. Então, ao longo da história da igreja, Deus tem que reavivar. E eu falei que o reavivamento é a vida de Deus em movimento. Nós já temos a sua vida em nós. E Ele vai então reavivar, Ele vai mexer as brasas para o fogo subir com força, né? Ele vem, a sua vida que já habita dentro de nós, Ele vai movimentar essa vida, ela vai trabalhar, ela vai começar a ser atuante, né? Então, o reavivamento é esse poder extraordinário de Deus na vida da igreja, né? Deus reavivando a igreja para ela assumir o seu papel e ser igreja. Nada mais do que isso. E a reforma é quando a igreja reavivada, a igreja cheia do poder, cheia da vida de Cristo, manifestando o perfume de Cristo, essa igreja começa então a ser atuante na sociedade e começa a transformar a sociedade. Então esse é o movimento. Deus ele quer reavivar a igreja para que através da igreja ele possa trazer renovo na sociedade. Então Tom Bloomer, que é um dos nossos líderes, né? Ele mora lá em Genebra, na Suíça. Ele é um especialista em Calvino, especialista na reforma de Genebra. Ele mora lá em Genebra. E ele tem até um documentário no YouTube, você pode assistir, muito legal, que ele anda por Genebra, assim, mostrando os acontecimentos do avivamento e da reforma de Calvino. É muito legal. Ele é um dos especialistas que a gente ouve muito e aprende muito sobre como é que Deus transforma uma cidade. Pega uma cidade como Genebra, que era o esgoto da Europa, literalmente uma curva de rio, só dava bandido lá. E até o próprio Lenin foi morar lá em Genebra enquanto ele estava bolando, né, a Revolução. E era um lugar assim perigoso. E Deus pega essa cidade que era chamada o esgoto, a cidade mais fedida da Europa. E Deus transforma ela no modelo para as nações, né? Então, ele diz assim, Tom Bloomer, reavivamento é quando os cristãos pegam fogo com Deus e os descrentes chegam perto para vê-los queimar. Quando os cristãos estão pegando fogo, né, ardendo de paixão, de amor do Senhor. E a gente começa a queimar tanto, né, esse fogo do Espírito, né, o fruto do Espírito, o amor do Espírito Santo em nós, que os descrentes começam a se aproximar de Deus por causa disso. O que está acontecendo? E aí começa a atrair pessoas, e pessoas se convertem, né? O reavivamento, então, é simplesmente isso, a vida de Deus em movimento.
A igreja já tem essa vida, você já tem essa vida em você. Se você é cristão, você já carrega a vida de Cristo em você. Se você não é cristão, você precisa urgentemente dessa vida. Porque a Bíblia fala, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Então você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Você precisa abrir seu coração para Ele. Você precisa desesperadamente do Filho de Deus. Ele pode comunicar vida espiritual, vida com abundância para cada um de nós. Sem Ele, nós continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se você quer experimentar a vida plena, a vida de verdade, você precisa de Jesus. Mas se você é igreja, se você já é convertido, né? Já é batizado, você já vive no reino, já teve um encontro com Jesus, então você já tem a vida de Deus em você. Ela já habita em você. Foi o próprio Espírito Santo que te levou para Ele, que te fez nascer de novo, né? Que te levou ao arrependimento. Então você já tem a vida de Deus. Mas muitas vezes a gente vai deixando essa vida quietinha, né? Paulo fala, a gente vai apagando o Espírito, a gente vai extinguindo o Espírito. A gente vai entristecendo o Espírito Santo. E ele vai ficando quietinho, né? E a gente vai vivendo uma vida mais religiosa, ritualística, com dogmas, tradições. E a gente vai ficando uma religião fria, né? Aquela coisa morna, como algumas daquelas igrejas do Apocalipse. Daí o Senhor tem que vir e dar uma sacudida na igreja. Essa sacudida às vezes vem com alguma disciplina do Senhor, com alguma provação, ou até com alguma perseguição, para a gente poder acordar. E Tiago fala, tem de motivo de alegria passar por várias provações. Porque a provação é produtiva, ela produz, ela não vem para nos destruir, ela não vem para torturar você. Deus não é torturador, Deus é amor. Mas Ele permite situações que levam a gente a desconforto, para você poder sair exatamente desse comodismo e você acordar. E essa vida dele poder se manifestar de novo, se mexer de novo dentro de você. Então, avivamento é simplesmente isso, é a vida de Deus em movimento. Nós falamos isso de manhã. Mas como que essa vida de Deus se movimenta? Que movimento é esse que o Espírito Santo começa a fazer dentro de nós? Como acontece isso? Então tem algumas características aqui interessantes dos reavivamentos na história. Primeiro, uma percepção maior da presença de Deus. Você começa a sentir uma percepção, uma fome, um desejo por mais de Deus. Quando você, como cristão, começa a sentir vontade, eu quero mais da minha vida cristã. Eu quero mais do que está no culto no domingo apenas, simplesmente. Eu quero mais apenas do que cumprir as atividades propostas, fazer o que me pedem. Eu quero ir além. Eu estou com sede e fome do Deus vivo. Aquela expressão do salmista, eu tenho fome do Deus vivo. Quando me apresentarei diante dele? Eu quero mais do Senhor. Então essa fome pela presença de Deus é um sinal de que a vida de Deus já está começando a se mexer no coração da igreja, no coração do cristão. Quando você perde isso, gente, quando você perde essa fome pelo Senhor, isso é muito preocupante. Há alguns dias atrás, nós perdemos George Verwer, acho que é assim que fala o nome dele, George Verwer. Ele foi o fundador da OM, da Operação Mobilização. Aquela missão que tinha o navio Logos, aqueles navios de missões, né? E ele foi o fundador da Operação Mobilização, um grande estadista de missões, um grande mobilizador de missionários, e de estudantes principalmente, né? No movimento estudantil. E o George Verwer, ele dizia assim, ó, a verdadeira característica de um discípulo de Jesus é fome por Deus. Essa é a verdadeira e maior característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, fome e sede por Deus. Então nós não podemos perder isso. Esse é sinal de avivamento. Quando você tem fome pela presença por mais de Deus. Outro sinal é convicção e arrependimento. Convicção de pecado e arrependimento. Quando o avivamento começa a chegar, quando a vida de Deus começa a se mexer dentro de nós, quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, você não consegue permanecer do mesmo jeito, com as mesmas práticas, vivendo da mesma forma. Você começa a ficar incomodado com o pecado não satisfaz mais. Aquilo que o João estava orando aqui, ele não tem mais aquele sabor no paladar, vai perdendo o sabor, vai ficando amargo o gosto. Você começa a sentir, sabe, convicção de pecado. Quando quando Jonathan Edwards estava pregando aquele famoso sermão dele, né? Pecadores nas mãos de Deus irado. Pregador calvinista, presbiteriano, reformado.
Foi um dos grandes nomes do grande despertamento americano, né? Ele lia o sermão naquela época era lido assim, ó, ele estava com um papel lendo um sermão numa voz monótona. E de repente veio uma presença tão forte na igreja, uma convicção de pecado tão grande sobre as pessoas, que diz a história que as pessoas se agarravam nas colunas da igreja com medo de ir para o inferno. E a convicção de pecado veio sobre uma Nova Inglaterra que era completamente indiferente a Jesus. Pessoas que riam na igreja, que não levavam a sério a palavra de Deus. E aquele pastor presbiteriano reformado, lendo um sermão assim, com voz monótona, Deus usou. Porque Deus não precisa usar emoção, sensacionalismo, né? Quando o Espírito vem, gente, ele vem. Ele toca o nosso coração. Às vezes você está ouvindo uma música, caminhando na rua, e você tem uma experiência forte com Deus. Então, convicção e arrependimento. O verdadeiro reavivamento, ele produz arrependimento, tristeza pelo pecado. E um sinal de que a gente está esfriando espiritualmente é quando você começa a achar normal. O pecado fica normal na sua vida. Você não se incomoda mais. A consciência vai cauterizando, como diz Paulo, né? A cauterização da consciência. Mas quando o Espírito Santo se move, ele começa a reavivar a sua consciência. Você começa a sentir convicção de pecado e desejo de confissão. E você começa a ir para o Senhor. Algo muda dentro de você. A sua atitude em relação ao pecado muda. E isso é obra do Espírito Santo, é obra e graça do Espírito Santo na nossa vida. Então, isso é um sinal forte. Todo avivamento na história sempre trouxe convicção de pecado e arrependimento. Outro sinal, centralidade da palavra de Deus. O verdadeiro reavivamento, ele vai colocar sempre a Bíblia e Jesus no centro. A igreja redescobre a palavra. Redescobre as verdades da palavra, verdades que estavam esquecidas há muito tempo. E a pregação da palavra tem um papel muito importante. Grandes pregadores que começam a trazer de novo verdades da palavra de Deus. Começam a abrir a mente, os olhos das pessoas, o coração das pessoas para enxergar Jesus nas Escrituras. E você começa a ter um desejo pela palavra do Senhor, de ler mais, de ouvir mais, de mergulhar profundamente. Não apenas para você tirar conceitos dogmáticos, teológicos, mas você tem desejo de ouvir a voz de Deus. Você quer que o Senhor fale com você. Você não fica lendo a Bíblia para pregar para alguém, mas você está lendo a Bíblia para falar o que Deus quer falar comigo. O que Deus está me dizendo, o que essa palavra tem a ver com a minha vida, como que ela pode mudar a minha vida, meu coração. E a palavra de Deus, ela tem uma centralidade. Então, uma coisa muito interessante, né? Que o centro dos grandes reavivamentos não são moveres, não são nem as coisas sobrenaturais. É a palavra de Deus e a pessoa de Jesus. Então, a gente começa a ser atraído por ler a palavra de novo, começar a ler a Bíblia, começar a estudar, meditar e amar a palavra do Senhor e obedecer a sua palavra, colocar em prática a sua palavra. É isso que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Quando o Espírito veio, aqueles cristãos começaram a frequentar o templo todos os dias para orar, começaram a cuidar das viúvas, começaram a andar no temor do Senhor, começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, praticando a palavra, praticando generosidade, começaram a vender as suas propriedades e distribuir para os pobres. O que eles estavam fazendo, esses discípulos aqui? O que eles estavam fazendo, afinal de contas? Estavam fazendo tudo aquilo que a lei de Deus mandava. Quando o Espírito Santo veio, eles estavam praticando as coisas que, como judeus, eles sabiam que eles tinham que praticar. Eles estavam vivendo a lei de Deus. Então, quando o Espírito vem, ele te leva à obediência. Você não consegue obedecer a palavra de Deus na força do braço. Paulo fala, inclusive, que isso é obra da carne, lá em Gálatas. A verdadeira obra e fruto do Espírito Santo te leva à verdadeira obediência. No máximo que você consegue produzir no teu esforço, na sua disciplina, é uma religião, é um legalismo, é um farisaísmo. Mas quando o Espírito Santo começa a atuar em você, você começa a ter uma verdadeira vida de obediência à palavra de Deus, porque a palavra começa a perpassar você, ela começa a mexer nas suas atitudes, suas motivações, e é de dentro para fora a mudança, é uma mudança genuína, não é uma máscara, não é religião, é transformação de vida. Então, centralidade da palavra, amor pelo próximo e compaixão. Outro sinal, todo grande reavivamento leva a gente de encontro ao sofrimento das pessoas.
Em toda a história da igreja, quando Deus trouxe reavivamento, a igreja foi para fora. Foi a partir do reavivamento metodista que a gente vai ver surgir o exército da salvação, assistência social, luta contra a escravidão, luta contra o trabalho infantil nas minas de carvão, acolhimento das prostitutas e dos moradores de rua em Londres. A partir de reavivamento, lá na própria Genebra, houve um grande reavivamento lá, e depois Calvino chega, e em cima desse reavivamento, ele começa a fazer uma reforma. E há mudança social lá em Genebra. Sabia que uma das maiores causas de mortalidade infantil naquela época era a falta de corrimão nas casas? E Calvino manda colocar corrimão nas casas. Algo simples. O pessoal jogava assim as fezes da janela, né, na rua. Por isso que Genebra é o esgoto da Europa. E eles fazem um plano para criar todo um sistema de esgoto para acabar com isso. Então, assim, muita coisa social foi sendo transformada. Então, quando um reavivamento vem, quando o Espírito Santo move no nosso meio, a gente começa a se importar com a dor do outro. A gente começa a chorar com quem chora. A gente começa a levar comida para quem tem fome. A gente começa a alfabetizar quem não sabe ler. A gente começa, sabe, querer mudar as coisas, fazer justiça, praticar justiça bíblica. Então, isso é um sinal forte, né? O amor de Deus cresce no nosso meio. E por último, despertamento missional. Todo grande reavivamento produz uma igreja missionária. Quando a gente estuda as grandes ondas de missões na história da igreja, toda grande onda missionária, ela veio depois de um reavivamento. A primeira onda de missões modernas, com William Carey, que ele é o pai de missões modernas, quando ele foi para a Índia, ele só foi para a Índia porque antes começou o reavivamento morávio. Os moravianos começaram um relógio de oração, de oração pelos povos e pelas nações, e aquele reavivamento moraviano foi que despertou o coração de William Carey. Tanto que a tese que ele escreveu era baseado nos morávios. Ele falou, gente, esses refugiados do interior da Alemanha estão enviando gente para todo lugar do mundo, estão orando pelas nações, e nós aqui na Inglaterra, que temos igrejas enormes, recursos, não estamos fazendo nada. E ele começou então a pregar e começou a escrever um folheto chamado O Dever dos Cristãos de Alcançar os Pagãos. Aquele livreto dele foi a chama, e aquilo ali marca o início de missões modernas na história da igreja. Fruto do reavivamento morável. Então, por trás de toda onda de missões, sempre tem um reavivamento. E a igreja, porque a igreja abraça a sua missão, ela começa a ser igreja. E cada cristão começa a entender que é missional, que ele tem uma boa obra para realizar com Deus aqui nessa terra. E a gente começa a entender, eu quero ter uma vida com um propósito. Eu não quero estar aqui apenas recebendo de Deus, mas eu quero também me doar pelo mundo. Então, essas são características, 5 características de um verdadeiro reavivamento. E quando o Espírito Santo de Deus começa a se mover na minha vida, na sua vida, e na gente como igreja e comunidade, essas marcas começam a aparecer, começam a ser visíveis. Amém? Esses são alguns exemplos de reavivamentos na história, né? Os morávios, uma reunião de oração que durou 100 anos. Sabe o que é interessante? Eles estavam brigando entre si. As famílias moravianas que vieram morar lá na propriedade do conde Zinzendorf, eram refugiados que chegaram, estavam brigando, discutindo. E aí o conde Zinzendorf tem a ideia de juntar todo mundo e falar, gente, vamos orar aqui, vamos sondar os corações e vamos pedir perdão a Deus. E aí ele dá uma chamada sobre conserto e perdão. E ele falou, nós não vamos sair daqui até que vocês se consertem entre vocês, as famílias. Era uma comunidade assim, né? Uma vila. E eles começaram a orar. E aquela oração, ele falou, não vamos sair daqui enquanto não consertarmos as coisas. E aquela oração, aquela reunião de oração, não parou durante 100 anos. O Espírito Santo veio, houve um quebrantamento, famílias se perdoando, Deus visitou com um amor incrível aqueles irmãos. E naquela capela ficou gente orando, foi o maior movimento de oração na história da igreja. Durou 100 anos, 24 horas por dia. Nunca deixou de ter alguém orando naquela capela. E esse movimento de oração de 100 anos é que deu início a missões modernas. Então, esse foi o grande despertamento que eu já falei aqui com Jonathan Edwards nos Estados Unidos.
aquele pastor presbiteriano, calvinista. Detalhe, viu? Os moravianos eram luteranos. Eles vêm de uma raiz luterana. Então, só para você entender que reavivamento não é coisa só de pentecostal, não. É de igreja que está aberta para o Senhor Jesus, para qualquer um que tem sede e fome de Deus. Então, os luteranos, moravianos, o grande despertamento com Jonathan Edwards, né, lá na América do Norte. No país de Gales, incrível reavivamento no país de Gales, durante a Segunda Guerra Mundial. A oração desses homens aqui, fez mudar a história da Segunda Guerra Mundial. É incrível o testemunho. Eu estou lendo a história do país de Gales, e eu estou lendo as memórias de Winston Churchill, né, da Segunda Guerra Mundial, e eu fico só olhando assim. Ele fala de Dunkirk, eu vou ler lá os caras orando sobre Dunkirk, né? Como que eles estavam orando pelo resgate dos soldados lá na França. Ele fala da Batalha de Londres, eu começo a ler o capítulo lá do livro de intercessão lá do país de Gales. Gente, é incrível você ver assim, esse avivamento e a intercessão desses homens e mulheres redesenhando a história da Segunda Guerra Mundial. Um reavivamento que mudou a história da Segunda Guerra Mundial. E na biografia dele, ele escreve várias vezes: se não fosse a mão de Deus, os comandantes disseram só um milagre para a gente conseguir tirar aquela tropa toda da França. Porque o mar ficou calmo, a tempestade parou, e durante 3 dias começaram a tirar mais de 400 mil soldados em barcos pequenos, sem encontrar submarinos alemães. E o pessoal lá no país de Gales orando, intercedendo, né, no avivamento lá. Então, assim, avivamentos que mudam a história, que transformam a história. E lá na Rua Azusa também, que é um avivamento já, a gente, né, mesclar aqui, né, do lado pentecostal, que foi onde começou as igrejas pentecostais, mas tem uma coisa muito interessante. Nesse avivamento da Rua Azusa, tinha homens brancos e homens negros, ricos e pobres. Antes de começar qualquer movimento pelos direitos civis, antes de Martin Luther King, lá na Rua Azusa, aquele pastor ali começou um movimento que as pessoas não olhavam mais a cor da pele. Foi um golpe na segregação racial que existia nos Estados Unidos. O impacto social da Rua Azusa foi incrível nas relações, né, sociais lá. Então, são exemplos de reavivamento quando Deus visita a sua igreja de modo poderoso. Então, um reavivamento na igreja sempre deve resultar numa reforma da sociedade. Quando Deus reaviva a igreja, Ele enche ela transborda dessa água, dessa vida de Deus, isso respinga ao redor. Um avivamento nunca é um fim em si mesmo. Deus não reaviva a sua igreja para ela poder ficar entre 4 paredes, tendo êxtase, né? Não. Ela é reavivada para cumprir a sua missão. Jesus falou: recebereis poder. Para que o poder do Espírito Santo? Para a gente ficar pulando, gritando, dando volta? Não. Para a gente ser testemunha dele. Para a gente ser testemunha. Então, o próprio Senhor Jesus já tinha falado isso, né? Lá em Mateus, ele fala: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. E assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a dinâmica do reino. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Uma igreja reavivada pelo Senhor, cheia da vida do Senhor, cheia do poder do Senhor, transformada pelo Senhor, ela não consegue ficar escondida. Essa igreja brilha como uma cidade em cima do monte, como uma luz na casa ali, iluminando tudo. Você não pega a luz e põe embaixo do banco, tem que ficar no alto, no lugar visível. O lugar da igreja é no lugar visível. O que acontece dentro da igreja repercute fora dela. A igreja não existe para ela própria, a igreja existe para fora, para o mundo, para a sociedade. Uma vez eu preguei lá na igreja anglicana do Recife, a igreja da Trindade, e eu estava lá pregando, e a igreja anglicana é cheia de formalismos, assim, eles têm um ritualismo muito interessante, né? Mas é um ritualismo com significado. Todo ritual deles tem um significado interessante. Quando eu estava pregando no púlpito, eu olhei assim lá para a porta da saída, lá como tem a plaquinha lá, saída de emergência, em cima da placa estava uma placa escrita assim, o nosso culto começa a partir daqui.
O seu culto começa a partir daqui. E aí, quando o pastor terminou o culto, né, eu entreguei para ele a mensagem, depois da mensagem, o pastor orou e falou assim: Senhor, abençoa-nos agora no culto que vai começar, quando saímos daquela porta, e abençoa durante o culto de toda essa semana, que a gente possa te adorar, te servir e cumprir o nosso ministério, em nome de Jesus. E despediu o povo assim. Fez uma oração de começo de culto, no final do culto. E aí eu fui jantar com ele explicando: não, eu estou construindo na cabeça da igreja, que o nosso culto verdadeiro acontece lá fora, daquela porta para fora. O nosso ministério é lá fora. Aqui é um serviço para os santos, é edificação. Você é edificado aqui para estar lá fora. Darren Miller fala o seguinte, que a gente é a igreja no domingo, você está aqui hoje, aprendendo essa igreja, para você ser igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, cada dia da semana. Isso aqui é preparação. Aqui você está sendo preparado para amanhã, quando você acordar, para ir para o seu trabalho. Amanhã não, né? Amanhã é feriado. Mas terça-feira, quando você acordar, para ir para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, você poder ir para lá preparado. Quando você vem de manhã aqui e estuda no John Knox, você está sendo nutrido, alimentado, preparado, recebendo combustível, recebendo armamento, para você poder aplicar nos dias da semana. Nós somos igreja no domingo para aprender essa igreja de segunda a sexta. Porque todo reavivamento na igreja tem que redundar em transformação da sociedade. Reforma é quando uma nação é transformada no período de uma geração com novas instituições, novas leis e nova cosmovisão. Então, o Tom Bloomer, ele fala isso, né? É o que aconteceu em Genebra. Houve um reavivamento em Genebra, muito poderoso, e depois teve uma reforma social muito poderosa. E Deus faz isso. Ele reaviva a sua igreja, e uma igreja reavivada, ela consegue fazer reformas de uma forma muito mais rápida do que a força humana poderia fazer. Eu sou cientista social, né? Minha formação é sociologia, ciência política, antropologia. Então, a gente estuda as dinâmicas sociais, né? As mudanças sociais. E elas são sempre lentas, né? As mudanças sociais são lentas. Algumas mais rápidas, mas elas são gradativas. Você não muda uma sociedade assim, né? Você leva tempo, né, para mudar uma sociedade. Às vezes são gerações. Mas quando a igreja do Senhor Jesus, eu sempre falo isso, humanamente, as mudanças sociais são demoradas. Mas espiritualmente, quando a igreja experimenta o poder e a graça do Senhor Jesus e o poder do Evangelho, a igreja ganha uma capacidade de produzir mudanças muito mais rápido. Você pode ver isso em qualquer centro de recuperação. Se você pegar um método apenas normal para você recuperar alguém que é dependente químico, pode demorar muito tempo. E nem sempre é eficaz. Mas quando você tem um método cristão, você tem o evangelho junto ali, a palavra de Deus, a oração, uma igreja atuante ali, trabalhando na recuperação de adictos, gente, isso é muito poderoso. Isso é muito forte. Isso em qualquer área de transformação social. Então eu sempre digo, o evangelho não é uma mensagem apenas. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é nem sequer uma religião. Na melhor definição que a Bíblia nos dá em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele é o poder de Deus. É esse poder de Deus que transforma a minha vida, a sua vida e que pode levar esperança para a sociedade. Porque humanamente falando, não há esperança para a sociedade. A igreja é a instituição que carrega a esperança. Nós somos, segundo o profeta diz, prisioneiros da esperança. Porque a gente tem uma viva esperança em Jesus. Porque a gente sabe que o reino de Deus é real, que ele vai vir um dia, que ele vai voltar. E a gente não pode perder a perspectiva da volta de Jesus, porque ele vai voltar e vai transformar todas as coisas. É que a gente trabalha hoje. Nós sabemos que no final ele vence. No final o reino vence. E a gente vence com ele. E é isso que dá esperança, força, fé, garra, energia, amor, serviço e até sacrifício para a igreja fazer pelo mundo e pelo perdido. Então, o que pode mudar uma sociedade, a esperança da nossa sociedade, do Brasil, das nações, não é a ONU, não são as Nações Unidas, não são os partidos políticos, nem de direita nem de esquerda, não são boas ideologias políticas ou econômicas, não são grandes planos econômicos. O que pode transformar as nações e a sociedade
é o evangelho do Senhor Jesus vivido e encarnado na sua igreja, quando ela deixa a vida de Deus fluir dentro dela. É isso que nós precisamos. Essa é a mensagem que a gente precisa ouvir nesses dias. Nós estamos vivendo dias difíceis. E coisas mais difíceis virão pela frente. E como a gente vai encarar essas situações? Como a gente vai encarar isso? Que armas nós temos? Nós temos a arma mais poderosa, que é o Evangelho do Senhor Jesus, e o poder do Espírito Santo atuando na sua igreja. Desde que essa igreja seja disposta a seguir os passos de Jesus. Carregar sua cruz. Viver um estilo de vida do reino de Deus, de reavivamento e reforma. Um estilo de vida de serviço e sacrifício, de amor, sendo cheio do Espírito Santo constantemente. É disso que nós precisamos. Então, para a gente poder encerrar, essa é a imagem que eu quero deixar com você. A gente tem algumas reformas, que aconteceram na história. Calvino em Genebra, os metodistas na Inglaterra, levando transformação. William Carey, que transformou a Índia completamente. Foi uma mudança, ele não fez só missões evangelizando, ele criou universidade, ele fez em todas as esferas da Índia. E o próprio Abraham Kuyper na Holanda, que foi um grande reformador. Então, nós somos chamados para isso, gente. Para viver esse reavivamento e essa reforma. E essa é a imagem que eu quero deixar com você nessa noite. Como igreja construída como uma cidade construída sobre um monte, que brilha, que resplandece a luz do Senhor. Como sal da terra e luz do mundo. A igreja, esse é o papel da igreja. Levar a glória de Deus, levar o reino de Deus, levar a pessoa de Jesus, levar o reino dele, os seus valores, a sua verdade, a sua vida, para todas as esferas da sociedade, todas as esferas da vida humana. Porque ele veio reconciliar consigo todas as coisas, no céu e na terra, por meio da cruz. Colossenses 1,19. E aí eu queria aplicar isso para você, porque a gente fala igreja, a gente pensa na igreja aqui, principalmente na igreja bonita que vocês têm aqui, no prédio. Mas a igreja que eu estou falando aqui somos nós, são as pessoas que estão dentro do prédio, a comunidade dos salvos. Pessoas. Onde começa o reavivamento? Aqui, dentro de mim. É a vida de Deus se movendo dentro de mim. Então que você possa dar espaço para que o Espírito Santo possa se movimentar. Não deixe ele quietinho. Não entristeça o Espírito Santo. Eu falei de manhã, a igreja não é para ser um copo vazio. Você não é para ser, a sua vida não é para ser um copo vazio. Sua vida não é para ser um copo sujo de pecado. E a sua vida não é para ser um copo quebrado. A igreja é para ser um copo limpo e transbordante de água pura, água viva, água cristalina, que é Jesus, que é o Espírito Santo dentro de nós. Essa vida está em você. Para de ficar fechando a torneira. Abre a torneira, deixa jorrar essa vida. Deus tem muita água viva que Ele colocou dentro de você. O Espírito Santo está em você. Deixa Ele fluir. Deixa Ele te capacitar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele molhar e inundar todas as áreas da sua vida. Seu casamento, a sua paternidade, a sua relação com seus filhos, o modo que você lida com o seu dinheiro, o modo que você trabalha. Tudo, todas as áreas da sua vida. Ele quer tocar em tudo. A vida de Deus quer se movimentar em tudo. E depois que Ele começar a encher você, Ele vai começar a transbordar a partir de você. Nós não temos que fazer nada de forma artificial. É tudo muito natural. É o fruto. É natural. E você vai frutificar dessa maneira. Amém, meus irmãos?